Como vos contei há uns dias atrás nos stories, recentemente cruzei-me com um livro que não conhecia. Às vezes entro apenas nas livrarias para ver o que é cá de novo. E naquele dia cruzei-me ali com um título que achei curioso, e então anotei e fui pesquisar para ver se valeria realmente a pena comprá-lo ou não, porque nem sequer o autor eu conhecia. Este livro chama-se Desvendar Mentes, e o autor é David Lieberman. E ele fala de uma forma muito resumida em como a autoestima é a principal base, o alicerce de uma boa vida, uma vida bem vivida, de pessoas felizes, satisfeitas, realizadas. No entanto, o livro não fala em como é que tu podes construir essa autoestima. Basicamente, ele traz-te consciência para o problema, mas não te direciona para uma solução. E é isso que eu hoje te venho trazer aqui. Como é que tu podes desenvolver a tua autoestima, como é que podes olhar para este tema, o que é a autoestima, quais são os pilares que a fundamentam e do que é que tu precisas de cuidar e dar atenção para que te sintas uma pessoa melhor, para que possas silenciar um bocadinho o teu ego e que realmente te conectes à tua essência. E nesse estado consigas realizar verdadeiras conexões e com elas consigas tomar decisões de uma forma mais ponderada, mais efetiva, para conseguires alcançar aqueles resultados que sejam alinhados e congruentes com aquilo que tu esperas da vida, realmente. Então, vou trazer-te aqui 4 pilares que eu considero essenciais para construir uma autoestima robusta, para tu refletires comigo. O primeiro pilar que eu considero imprescindível é o autoconhecimento. Já aqui te falei deste pilar antes, mas hoje trago-te uma perspectiva ligeiramente diferente. Pensa comigo, não é possível que tu gostares de algo que tu nem sequer sabes o que é. Algo que tu não conheces. Quando pensas em autoconhecimento, e porque é que ele é fortemente conectado a esta questão da autoestima, pensa assim, a autoestima está relacionada com o amor próprio. E é muito desafiador mesmo tu sentires amor, conexão, o que for, por algo que tu não conheces, por alguém que tu não sabes quem é, por limites que tu não conheces, emoções que não compreendes, uma linha de raciocínio ou de valores que realmente não consegues compreender. Imagina-te a conviver com uma pessoa, com alguém, que tu não compreendes, não sabes quais são os seus princípios nem os seus valores. Não entendes o que move essa pessoa. Não compreendes a sua personalidade e por isso também não entendes porque é que essa pessoa toma decisões da forma que toma. Essa pessoa acaba por ser sempre uma incógnita para ti. É como se existisse ali um muro entre ti e essa pessoa. Não consegues simplesmente olhar para ela e pensar assim, gosto de ti porque tu és assim, desta forma e daquela, reages assim, sei como funcionas, gosto da tua forma de ser. O problema é que eu aqui não estou a falar de uma outra pessoa. Não estou a falar do vizinho, não estou a falar da amiga, não estou a falar do colega de trabalho. Na maioria dos casos, esta pessoa és tu mesma. E é isso que realmente torna esta situação muito desafiadora. Tu entenderes quais são os teus princípios, quais são os teus valores, qual é o teu tipo de personalidade. Mas isto de te conheceres e compreenderes não significa que seja ali para te fixar numa posição, para te colocar numa caixa. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim desta forma, então fica aqui, este é o meu autoconhecimento. Não, porque isto só te iria dar a falsa sensação de que tu não precisas crescer, não precisas desenvolver, não precisas de melhorar nada em ti, não precisas evoluir, porque afinal tu és assim. Então não precisas sequer de tentar desenvolver alguma habilidade nova. Tentar melhorar as tuas emoções, a tua forma de gerir a forma como lidas com as emoções, ou mesmo com outras pessoas ao teu redor. Por exemplo, eu, Karina, tenho uma tendência a ser uma pessoa mais explosiva em determinados contextos, a ter mais raiva. Tenho tendência a ser mais impaciente e até intolerante. Como é que eu posso aprender a lidar com esta Karina, que às vezes passa dos limites, dos meus limites e dos limites dos outros, e acabo até por magoar as pessoas que me rodeiam? Como é que eu posso usar esse meu lado a meu favor? Como é que eu posso usar esse meu lado para me trazer benefícios e não para me prejudicar? Até há cerca de 1 ano e pouco atrás, eu era uma pessoa com a autoestima na lama. E eu acreditava realmente que esta conversa do desenvolvimento pessoal era conversa fiada. Sentia imensa raiva, estava constantemente estressada, frustrada, tudo me incomodava. Tinha raiva do mundo e a culpa de tudo o que era menos bom na minha vida era do mundo, era do outro, era do vizinho, era do carro, era do gato, era do papagaio. Neste livro do Lieberman, ele tem uma frase que me marcou e que retrata exatamente isto. A frase diz que o meu amigo obrigou-me a ter olhos azuis. Ninguém aceitaria esta frase como verdadeira. No entanto, aceitamos facilmente a declaração o meu amigo deixa-me com raiva. Porquê? Porque é impossível alguém chegar perto de ti e querer mudar a cor dos teus olhos e realmente conseguir fazê-lo. Porque essa pessoa não tem poder sobre isso. Mas quando tu afirmas que aquela pessoa te irritou, despertou raiva em ti, tu estás a dar poder a essa pessoa. E essa pessoa não tem naturalmente esse poder. Foste tu que, pela tua falta de autoconhecimento, pela tua insegurança, te permitiste sentir raiva perante aquela situação. Ou seja, não é aquela pessoa, nem sequer aquele contexto. Se fosse um amigo teu ou a tua irmã, naquele contexto, ou aquela mesma pessoa, poderia não sentir raiva. Logo, não é sobre aquela pessoa, ou sobre aquilo que ela fez ou disse. É sobre como tu reages. É sobre o teu comportamento, sobre a tua reação que tu tiveste naquele contexto e junto daquela pessoa. Naquele tempo, lá atrás, eu era mesmo muito reativa e encarava como se o mundo fosse o problema. Como se o outro me dissesse, tu tens de ter olhos azuis, e eu aceitasse e agisse para isso.
Eu dava esse poder de afetar os meus processos internos a coisas, a pessoas, a situações externas. E agora, olhar para trás, eu entendo que uma grande parcela da minha falta de autoestima naquela altura vinha precisamente da minha falta de autoconhecimento. E esta falta de autoconhecimento afetava a minha autoestima e, consequentemente, eu sentia ainda mais raiva. Estava num ciclo vicioso. E então, Karina, o que é que te fez sair desse ciclo e querer trabalhar este pilar que é o autoconhecimento? Eu comecei a entender que estava mais a perder do que a ganhar com os meus comportamentos e com as minhas reações. Estava a afastar aquelas pessoas que me eram realmente importantes, não estava a conseguir alcançar aqueles resultados no trabalho, porque não conseguia lidar de forma adequada nem com a minha frustração nem com as outras pessoas. E eu trabalho com pessoas, não é? E foi aí então que eu decidi mudar. Mas aqui não te enganes, não foi e tal, eu decido mudar. E no dia seguinte já acordei uma pessoa muito mais paciente, muito mais calma, muito mais tolerante. Não é assim que funciona. Foi um processo e ainda é um processo. Ainda hoje continua a ser um processo. É um processo de decisões, de escolhas, de eu assumo o controle deste meu lado e vou aprender a lidar e a tirar o melhor partido possível disto daqui. Mas não é um processo rápido ou sequer um processo que tenha fim. A partir do momento em que eu decidi e comecei a tomar consciência destes aspectos que preciso melhorar em mim e que decidi realmente entrar neste movimento, e já se passou 1 ano e tal, 2 anos talvez, tem sido um processo, é um processo diário, é constante. Existem uns dias mais fáceis, outros mais complicados, mas exige uma dedicação extrema, porque este pilar do autoconhecimento é realmente para mim uma base muito importante. Exige um esforço diário para tu entenderes como é que tu funcionas, entenderes a tua mente, entenderes os teus limites e poderes realmente com isso transbordar o melhor de ti para a tua vida e para aqueles que te rodeiam. O autoconhecimento permite saber como tu mesma funcionas e teres realmente prazer em lidar contigo mesma. Deepak Chopra, um dos mais conhecidos gurus de autoconhecimento, tem um livro que se chama O Efeito Sombra, onde ele revela algo que todos nós sabemos, mas ninguém gosta de admitir. A sombra existe em todos nós. Neste contexto do livro, as tuas sombras são aqueles pontos da tua personalidade e do teu comportamento que são menos bonitos aos olhos do mundo e da sociedade. Possivelmente, uma das tuas primeiras reações quando uma destas tuas sombras emerge e se revela numa determinada situação é tentares escondê-la ou disfarçá-la, justificá-la. Não te aflijas, atenção, não estás sozinha nesse barco. É uma reação de ajuste automático que todos nós temos e todos nós fazemos. No entanto, neste livro, Deepak afirma que ao fazer isso acabamos por errar muito mesmo. Perdemos e investimos demasiado tempo e energia quando tentamos mudar as nossas sombras ou até ocultá-las do mundo. Quando na verdade nós devíamos focar em saber que elas existem, em admiti-las, em aceitá-las, em aprender a lidar quando elas se querem mostrar ao mundo. Porque elas fazem parte de ti. Se existe sombra, e tu precisas que exista sombra, também existe luz. Uma não existe sem a outra. Existem as duas em ti e ambas precisam de existir para que tu sejas quem tu és. É claro que tens que a conhecer, a sombra, saber o que a alimenta, saber o que a desperta, de modo a que possas conhecer os sinais de quando ela está prestes a aparecer. Não tentes transformá-la em algo que ela não é. Eu tentei durante muito tempo e posso dizer-te que sofri muito ao fazê-la. Porque tentar mudar uma parte de ti que não é mutável, não aceitares esse teu lado, nem reconheceres que aquilo, apesar de ser menos bom ou menos bonito aos olhos do mundo, faz parte de ti, de quem tu és, é exaustivo e é infrutífero. E quando entras nessa demanda de tentar transformar algo que não é para ser transformado, acabas por ser dominada pelas tuas sombras. E é aí nesse momento que o teu pior pesadelo se torna realidade e chegas àquele momento da tua vida em que já nem te reconheces em frente ao espelho. Então, para mim, Karina, o autoconhecimento foi o primeiro passo para começar a desenvolver a minha autoestima. Depois comecei a entrar na trilha da autoaceitação, que é o segundo pilar de que te irei falar no próximo vídeo.